Olá, seja bem-vindo. Hoje é 28 de junho. Bom dia para você que nos acompanha. São 9h04 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo a promotora da 5ª Vara da Infância e Juventude de Jacareí, Jaqueline Navajas, para conversarmos sobre os direitos das crianças e dos adolescentes e as leis e ações voltadas para esse público. Você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais e elas serão lidas e respondidas no segundo bloco. Bom dia, Jaqueline, muito obrigada pela sua presença. Eu te agradeço o convite, muito bom dia a todos. Queria começar a nossa conversa falando da sessão da última quarta-feira, que a senhora esteve participando, né? E que foram votados 2 projetos que têm a ver muito com o seu trabalho. O primeiro é o programa Jovem Aprendiz. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, explicasse como é que isso funciona, como é que esse projeto nasceu. A legislação ela veio, na verdade, formalizar e tornar efetivo como política pública do município um projeto que nós já temos há quase 3 anos. Esse projeto ele nasceu por meio de um projeto institucional do Ministério Público do Estado de São Paulo, que foi idealizado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, chamado Projeto Aprendiz Paulista, que visa fazer a atuação interinstitucional entre o Ministério Público do Estado de São Paulo, Ministério Público do Trabalho e Tribunal Regional do Trabalho. Então, é para o Estado todo. Alguns promotores do Estado aderiram e aqui a Promotoria de Justiça de Jacareí fez a adesão. Então, aqui na cidade, eu procurei o juiz trabalhista, que é o doutor Ademar Prisco, que nós fizemos as reuniões iniciais para discutirmos como poderíamos implantar esse projeto aqui em Jacareí. Procurei no Ministério Público do Trabalho, uma procuradora do trabalho de São José dos Campos, que atua na região, e nós pensamos em criar um fórum municipal permanente de erradicação do trabalho infantil e fomento à aprendizagem profissional. Para isso, nós pensamos em convidar vários setores, tanto do Poder Executivo, Legislativo, do Judiciário, da sociedade civil. E aí eu fui apresentar o projeto para as secretarias municipais, conversei pessoalmente com vários secretários para explicar como funciona o projeto. Porque a ideia é focar nos adolescentes e jovens em vulnerabilidade social. Pela legislação federal, há um decreto federal de 2018 que estabelece que para aquelas empresas que não precisam cumprir a cota, que são as empresas de médio e grande porte, elas precisam cumprir a cota de aprendizagem, que é ter em seu quadro de funcionários 5 a 15% de aprendizes entre 14 e 24 anos. Então, toda empresa de médio e grande porte precisa cumprir essa cota. Entretanto, há algumas empresas que não podem colocar o adolescente no seu ambiente de trabalho, no seu espaço. Por quê? São empresas que lidam com produtos químicos, têm um trabalho insalubre, ou então são empresas que lidam com um trabalho mais pesado, como as empresas de limpeza, ou empresas de segurança, que lidam com arma de fogo. O adolescente não pode atuar nesses espaços. Empresa de transporte, o adolescente não vai poder dirigir um veículo automotor. Então, essas empresas, elas precisam cumprir essa cota. Então, esse decreto estabelece que ela vai cumprir a cota, entretanto, esses adolescentes podem cumprir a parte prática em órgãos públicos ou OSCs, que são organizações da sociedade civil. Só que, para isso, precisa ser feito um trabalho para conscientizar a todos como vai ser esse trâmite e fazer termos de cooperação. Então, eu fui explicar isso para secretarias, para todos, para falar como funcionaria e para saber se os órgãos públicos, no caso, a Prefeitura Municipal, por meio das secretarias, aceitariam receber esses adolescentes. E quando a empresa faz essa contratação, que aí nós chamamos das cotas sociais, a empresa ela não pode escolher, ela não faz a seleção dos adolescentes.
pela legislação federal, obrigatoriamente serão adolescentes considerados em vulnerabilidade social, que são adolescentes de instituições de acolhimento, dos abrigos municipais, adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, que se envolveram em algum ato infracional, que já cumpriram, são os egressos das medidas socioeducativas, ou adolescentes que estão em trabalho infantil, que estão em trabalho informal, irregular, seja em semáforo, seja atuando em algum setor de forma informal. É de 14 a 24 anos, né? De 14 a 24 anos. E a partir daí, muitas secretarias aceitaram, mencionaram que aceitariam receber e entraram em contato com o prefeito municipal para que o prefeito municipal estabelecesse o número de vagas. Então, a partir daí, nós já tínhamos um trabalho feito com as secretarias, com o executivo, e aí nós fizemos um grande encontro, né, desse fórum. Iniciamos o primeiro fórum em outubro de 2022. E aí explicamos para todos como funcionaria, explicamos que precisaria da atuação de todos, porque para isso precisaria da atuação da sociedade civil, por meio das empresas, do poder público, por meio dos órgãos públicos, OSCs que receberiam esses adolescentes, do Poder Judiciário, que daria o suporte para esses adolescentes por meio do acompanhamento técnico, e a partir daí começamos as tratativas. Em março de 2023, o prefeito municipal celebrou um termo de cooperação com o Ministério Público do Trabalho e aí nós fomos atrás das empresas para ver aquelas que precisariam cumprir, aceitariam fazer as primeiras contratações. Em Jacareí, nós tivemos inicialmente 2 empresas que já fizeram as contratações, que até uma delas é a empresa que faz a limpeza urbana do município, a Concessão Ambiental Jacareí, que fez a contratação de 22 adolescentes, e uma outra empresa chamada Petra Nova, que atua na parte de construção civil. Então, esses adolescentes foram contratados por essas empresas e passaram a cumprir a parte prática nas secretarias municipais, especialmente Secretaria de Assistência Social, e eles já estão trabalhando em Secretaria de Esportes também. Porque aí nós precisamos estudar também o perfil do adolescente para saber, alguns aceitam trabalhar na parte administrativa, dentro dos ambientes, e outros preferem a parte do esporte. Então, vão auxiliar professores e eles frequentam, né, essa parte prática, né, o trabalho mesmo na Prefeitura Municipal, por meio das secretarias, e tem a formação teórica, que são entidades formadoras, em regra do Sistema S, né, Senai, Senac, CIE, e obrigatoriamente estão vinculados também à escolarização. Eles precisam ter a frequência escolar regular, senão eles também perdem a vaga. E a partir daí o município passou a executar esse projeto, indicou uma servidora da secretaria para fazer a coordenação, para poder acompanhar de perto esses adolescentes, para dar o suporte para eles. E aí nós entendemos que era necessário uma legislação. E aí, em reuniões com o legislativo, com vereadores, com o prefeito municipal, articulamos e todos entenderam que essa lei era necessária. E aí essa lei agora vem para institucionalizar mesmo, tornar política pública, de modo que, mesmo com mudança de gestão municipal, essa lei vai precisar ser cumprida pelo novo prefeito municipal, pelas novas secretarias, dando segurança para esse público vulnerável, que são os adolescentes em vulnerabilidade social. Então, é uma segurança muito grande, é uma conquista muito grande para esses adolescentes. Tá certo, daqui a pouco a gente volta com essa conversa com a promotora Jaqueline Navajas, que recebeu aqui em sessão solene na Câmara Municipal o título de cidadã jacareense e a maior honraria entregue pela Câmara Municipal. Vamos ver a reportagem. A promotora de justiça Jaqueline Aparecida Casado Navajas recebeu em sessão solene, realizada na Câmara Municipal, o título de cidadã jacareense, a maior honraria entregue pela Casa Legislativa. A homenagem foi concedida por meio de decreto legislativo pelo presidente vereador Abner Rosa, em 2024, que destacou a relevância da homenageada. Algo que chama muita atenção é a atuação dela, em especial, atuando no resgate da dignidade da vida dos menores infratores, né? Os menores infratores são internados
em casas, né, penitenciárias, né, para cumprir ali as suas penas, e ela então entra para resgatar a dignidade desses menores infratores, né? E aí ela recentemente trouxe esse projeto para a nossa cidade, e alguns desses menores já trabalham, exercem alguma atividade dentro do Poder Executivo, em algumas empresas da nossa cidade. Ela é incansável. Jaqueline nasceu em Votuporanga e é formada em Direito pela Universidade Estadual Paulista. Veio para Jacareí com a família, onde desde 2018 atua na Promotoria de Justiça e demonstra compromisso com ações focadas na defesa das crianças e dos adolescentes em situação de vulnerabilidade. A noite cheia de emoção e pessoas queridas traz a certeza da dedicação de anos à cidade. O grande significado é assim, pertencer ao município, se tornar pertencente. Saber assim que o grande amor que eu tenho pelo que eu faço e para quem eu atuo, que são esses adolescentes em vulnerabilidade, é reconhecido pelo município, ou seja, está tendo um retorno, e o retorno maior vem como título. Então, para mim, é uma importância muito grande para a minha profissão, principalmente para a minha vida. Para o presidente da Comissão Permanente dos Direitos da Criança e do Adolescente, a aliança com a doutora Jaqueline é de grande valia para a cidade. Muitas pessoas não querem fazer esse trabalho e ela está ali na ponta, trabalhando com toda a sua equipe. É um trabalho muito importante que o Ministério Público faz na cidade de Jacareí e no estado de São Paulo. De acordo com a homenageada, o trabalho para os jovens é cada vez mais necessário e um direito que deve ser assegurado para todos. Como promotora de justiça, eu vou buscar cada vez mais beneficiar, tornar efetivas as políticas públicas voltadas para esses adolescentes em vulnerabilidade social, então tenho certeza que podem contar comigo. Agora, com o coração oficialmente jacariense, o futuro é promissor e a responsabilidade é ainda maior. Parece que até o compromisso é maior, porque agora eu sou daqui, eu sou jacareense, eu sou uma cidadã mesmo, então eu atuo praticamente para quem é da cidade, para quem eu realmente sei que precisa de um apoio, de uma mão estendida, de uma oportunidade, e que a profissão, né, como promotora de justiça, que é incentivar as políticas públicas voltadas para quem mais necessita, eu sei que agora elas precisam ser muito mais incisivas para que esse público, esses cidadãos de Jacareí sejam atingidos, sejam beneficiados. Muito bem, a gente teve esse evento em sua homenagem aqui, recebendo esse título. Como é que foi para a senhora sentir esse reconhecimento pela Câmara Municipal, né, que é a maior honraria que a Câmara pode proporcionar, é dar esse título, né? Realmente eu me senti muito honrada, fiquei extremamente feliz e eu vejo, como eu mencionei, como um reconhecimento de todos, dos vereadores, da importância de atuar em prol da infância e juventude, colocando realmente a criança e o adolescente como prioridade absoluta. Isso está previsto na Constituição Federal. Até em uma das reuniões que nós fizemos no ano passado, né, por meio do Fórum Municipal, eu estive presente junto com o juiz trabalhista, doutor Ademar, nós colocamos para os vereadores que a Câmara Municipal tem muitas comissões e não tinha a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. O ano passado mesmo já foi criada, né, por meio de resolução, essa comissão. Então eu vejo assim que todos aí reconheceram. Eu falo que, dando o título, é esse reconhecimento da importância da infância e juventude. Eu me senti extremamente honrada. Aliás, o vereador Rogério Timóteo falou ali na reportagem que não é um trabalho fácil, não é qualquer pessoa que aceita fazer esse tipo de trabalho. A senhora vê e percebe muito preconceito em relação a esse tipo de trabalho que a senhora desenvolve? Está defendendo bandido? Existe esse tipo de comparação? Sim, existe e é muito grande. Né? Eu vejo que se não for... um promotor de justiça é considerado uma autoridade, então se não for alguém, né, de uma instituição tão importante como o Ministério Público para fazer um trabalho desse, esclarecendo para todos, sensibilizando que um adolescente é um ser humano em desenvolvimento. Cientificamente, o cérebro do adolescente ainda está em formação.
Por isso que tem tanto se fala que ele é muito impulsivo, não tem muito noção do que faz realmente, porque ele está em formação. Então, quando um adolescente comete um ato infracional, as pessoas precisam entender que muitos fatores contribuíram para que ele fizesse isso. E sendo um ser em formação, nós temos que atuar para que, chegando à fase adulta, ele esteja efetivamente ressocializado. Esse adolescente não vai se ressocializar se não tiver um trabalho conjunto, família, Estado e sociedade. Lembrando que quase todos os adolescentes que se envolvem em atos infracionais são adolescentes que têm uma condição extremamente vulnerável, social, econômica, financeira. Então, a família sozinha não vai dar conta. Ele está em um meio que ele precisa ser atendido, por isso a importância do trabalho conjunto com o executivo por meio da Secretaria de Assistência Social, que vai dar o suporte para a família atuar, a família sozinha não consegue. E se a sociedade não permitir a inserção desse adolescente no meio social, fora daquele meio onde ele está inserido, onde há a criminalidade, esse adolescente não vai se recuperar. E aí nós damos a oportunidade para ele com essas vagas, porque ele vai ter a oportunidade de ter um trabalho, ter o dinheiro dele, a oportunidade de comprar o que todos os adolescentes adoram, que todos hoje têm o sonho de ter um celular, mas um adolescente muitas vezes não consegue ter os seus objetos, que seja uma corrente, seja um óculos. E aí nós temos que dar a oportunidade, porque senão esse adolescente vai buscar oportunidade no crime organizado, no tráfico de drogas. Porque o tráfico de drogas, nós sabemos, em todo o município, está atuando quase em todas as esquinas, próximo às escolas. Então a sociedade precisa resgatar esse adolescente, dando oportunidade, dando a vaga de emprego, um emprego formal, com todos os direitos trabalhistas garantidos, com capacitação profissional, porque não adianta só ter a vaga do emprego, precisa ter a formação teórica para que ele possa evoluir e sair, sim, da linha da pobreza, da linha da vulnerabilidade. Sobre isso, tem muita discussão, principalmente no Congresso Nacional, com vários projetos de lei querendo a diminuição da maioridade penal. Como é que a senhora vê esse tipo de situação? Eles querem, alguns deputados, abaixar para 16 anos, outros para 14 anos. Como é que a senhora vê isso? É algo extremamente prejudicial aos adolescentes. Como eu mencionei, não é só questão jurídica, tem a questão científica, biológica, que comprova que esse adolescente é um ser em formação. Então, até os 18 anos, ele está em formação, ele precisa de um suporte, né? Seja da parte de escolarização, seja na parte da capacitação profissional. Então, a redução só vai prejudicar. Por quê? Quando esse adolescente comete um ato infracional, até os 18 dos 12 aos 18 anos de idade, que é considerado adolescente. Quando ele vai cumprir uma medida socioeducativa, ele tem um suporte de psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, da parte jurídica também, o suporte técnico do Judiciário, do Ministério Público, para que ele possa ser resgatado e efetivamente ressocializado. A partir do momento que há a redução da maioridade penal, seja para 16, 14 anos, esse adolescente vai para um presídio, onde não tem esse suporte, onde não vai dar a oportunidade dele ser ressocializado. Então, só vai prejudicar um ser em formação que precisa, sim, do suporte da sociedade, da família e do Estado. Então, são pessoas que precisam, para que isso precisa ser muito bem discutido, com pessoas que tenham conhecimento, que lidam efetivamente com esses adolescentes, para que eles não venham a ser prejudicados. Isso está previsto na Constituição Federal, artigo 227. Tá certo, daqui a pouco a gente continua com a nossa conversa com a promotora Jaqueline Navajas. E nesse sábado, a Prefeitura de Jacareí, por meio da Vigilância de Zoonoses, realizará a aplicação da vacina antirrábica em cães e gatos. A vacina é de graça, sem necessidade de agendamento. Os moradores de Jacareí podem levar seus pets das 9 da manhã até o meio-dia, na Avenida Japão, 333, no bairro Jardim Siesta. E até o fim do mês de junho, todos podem aproveitar a ação Vacina no Parque para tomar os imunizantes contra a poliomielite e contra a gripe influenza. Veja detalhes na reportagem.
Passar pelo Parque da Cidade pode oferecer uma oportunidade de imunização para quem não consegue ir até uma unidade de saúde nos horários convencionais de atendimento. Na verdade, o que a gente queria era aumentar a oferta para que as pessoas pudessem se vacinar. Então, as pessoas que trabalham, a gente está ampliando o horário e escolhemos um lugar central. Então, vamos fazer das 16 horas às 20 horas. Começamos no dia 18 e vamos até sexta-feira, dia 28 de junho. Com a chegada do inverno, a vacinação contra a gripe e influenza é crucial para o combate à doença. Nós estamos com uma cobertura de 42% naquele público inicial que o Ministério pediu para a gente fazer. Se você for olhar, a gente cobriu 46% dos idosos e 36% das crianças. Na nossa avaliação, isso está bem abaixo do que a gente queria fazer. Tanto qualquer pessoa, mas a criança e o idoso é muito mais afetado quando ele pega gripe. Então, qual a importância da vacina? Você não vai pegar gripe? Não, você pode pegar gripe, mas ela vai vir de uma forma mais leve. Então, diminui a chance de hospitalização e de quadros que se agravem. A Secretaria Municipal de Saúde de Jacareí está realizando a aplicação do imunizante contra a poliomielite e ressalta a importância das gotinhas para as crianças. A poliomielite é uma doença grave, que é a paralisia, que já foi erradicada. Mas ela foi erradicada graças à vacina. E se a gente deixar de vacinar, ela pode voltar. Então, a gente não pode correr o risco de perder essa conquista. E olha só, ver agulha na TV não é uma coisa muito legal. Mas para te conscientizar, eu vou superar a minha fobia e vou tomar a minha dose da vacina aqui hoje. Pode entrar, Vivian. Quem também aproveitou a oportunidade foi a Kelly, que trouxe o Lorenzo para ficar protegido contra a gripe. Pra gente facilita bastante, porque a gente está trabalhando, que nem a mãe dele está trabalhando, então tipo, não dá tempo para levar cortar no meio do dia para poder estar levando ele. Então daí eu achei o máximo quando falaram que vai das 4 até as 8. Então por isso que eu trouxe, eu já vim também, já tomei. A expectativa é que as pessoas aproveitem a ação e ajudem a aumentar a cobertura vacinal da cidade até o dia 28 de junho, das 16 às 20 horas, na portaria principal do parque. A movimentação está boa e com a divulgação um fala para o outro e eles acabam vindo procurar. E como as duas vacinas são rápidas, né? A da gripe é bem rápida e a gotinha também, não tem quase tempo de espera. Então é um atendimento rápido que a pessoa pode ainda aproveitar um pouco o parque. Continuando a nossa conversa com a promotora Jaqueline Navajas, a gente falou no comecinho do programa sobre o projeto Jovem Aprendiz e na sessão de quarta-feira passada também foi aprovado um outro projeto que foi uma alteração no projeto da empresa Amiga do Jovem Adolescente, que contou com a sua colaboração também. Como é que funcionou esse processo? Quando nós fizemos reunião com os vereadores, eles até mencionaram que já havia essa lei municipal, que é de autoria do vereador Roninha, mas é uma lei que ela existia, mas não vinha sendo efetiva, porque não tinha inscrição das empresas para concorrerem ao título. E em conversa com os vereadores, nós tentamos fazer com que houvesse uma pequena alteração na lei para também beneficiar os adolescentes em vulnerabilidade social e fazer um trabalho em conjunto para que essa lei realmente seja efetiva. Então, a alteração foi no sentido de que, se houver contratação pela empresa, ela tem que cumprir a cota de aprendizagem, cumprindo a cota de aprendizagem, que essa cota, pelo menos 50%, sejam os adolescentes em vulnerabilidade social, porque aí beneficia os adolescentes que estão dentro do programa Jovem Aprendiz Jacareí. Porque nesse programa há uma equipe técnica que faz a relação dos adolescentes em vulnerabilidade. Nós sabemos quais são, que são os que cumprem medida, os egressos da medida, os que estão em instituição de acolhimento e os que estão em trabalho infantil.
Essa equipe, ela faz a classificação dos adolescentes para saber qual que vai ser, quais são os critérios de vulnerabilidade, pontuação para saber qual que vai ser contratado primeiro. Então, nós temos essa lista. Então, se a empresa contratar, quando vai cumprir a cota para trazer o adolescente dentro da empresa, ela que escolhe, ela que faz a seleção dos adolescentes. E nós sabemos que uma empresa, né, principalmente uma empresa grande, vai contratar sempre o adolescente que estuda, muitas vezes em escola particular, que tem curso de línguas, de informática, que não é o adolescente da vulnerabilidade, que está numa vulnerabilidade, inclusive financeira e econômica, que muitas vezes nem está frequentando regularmente a escola, não tem curso nenhum, está trabalhando às vezes informalmente para conseguir sobreviver. Então, se essa empresa contratar pelo menos 50% dos adolescentes em vulnerabilidade, ela já passa a concorrer ao título. Então, tem que contratar 50% desses adolescentes em vulnerabilidade e, pelo menos nos 12 meses que antecederem a inscrição para concorrer ao título, efetivar um desses adolescentes. Então, assim, porque quando o contrato de aprendizagem, ele dura 2 anos. Então, ao término, esse adolescente pode ou não ser contratado pela empresa. Então, se essa empresa efetivar num contrato por prazo indeterminado, ela já vai concorrer. Essas empresas podem se inscrever até o dia 30 de abril de todos os anos e o título ele vai ser dado na primeira sessão da Câmara após o dia 12 de junho, que é o dia em que se comemora o combate ao trabalho infantil. E aí nós vamos fazer um trabalho conjunto para sensibilizar essas empresas, para que elas contratem. Inclusive, no dia 24 de outubro, nós vamos fazer um evento conjunto, Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, Executivo, Legislativo, lá no Educa Mais. Vai ter palestras e vai ter a sensibilização para essas empresas fazerem a contratação. E aí, no ano que vem, nós vamos, já sensibilizando essas empresas, procurar que elas se inscrevam para que efetivamente seja concedido o título. Porque essa lei ela já existia, mas nunca tinha sido dado o título porque não tinha esse trabalho conjunto. Então, a mudança foi para isso, para também beneficiar os adolescentes em vulnerabilidade social. Tá certo, a gente vai então para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre os trabalhos legislativos da última sessão e vai saber mais sobre a intervenção artística Casa e Memória. A gente volta já. Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente no Destaque volta daqui a pouco, até já. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 21ª sessão ordinária do ano.
O vereador Abner Rosa, do PSD, presidente da Câmara, parabenizou as entidades que recebem as pessoas viciadas em drogas para fazerem tratamento. O parlamentar falou durante o ato solene em homenagem a elas. Veja. Quero em especial cumprimentar pastores e membros das igrejas que acolhem essas pessoas, né? Estão aqui, estou vendo aqui pastor Botelho, pastor Silas, pastor Gilberto, pastor Robson, pastora Fran, são responsáveis ali pela comunidade terapêutica Monte Sinai. Quantas pessoas lá hoje, pastor Robson? 45 homens estão lá buscando a recuperação. Desafio Jovem Ebenezer, também há muitos anos, faz um trabalho maravilhoso. Quero aqui cumprimentar e mandar um abraço especial ao pastor Aldeni, que é presidente desta comunidade, e a família, né? A família que não abandona, a família que não rejeita. E a vereadora Juliana Fênix, do PL, se manifestou a respeito do projeto de lei que institui o programa Jovem Aprendiz em Jacareí. Ela destacou a relevância da propositura de autoria do prefeito Isaías Santana. Confira. De subir nessa tribuna hoje em defesa desse projeto, porque quando tudo isso começou, eu estava como secretária da assistência, quando o doutor Ademar, doutora Jaqueline e doutora Mayla nos procurou para explanar esse projeto maravilhoso, que ele envolve vários setores, gente. Ele envolve o executivo, porque o Dori e as secretarias recebem. Ele envolve o legislativo hoje, porque o prefeito fez questão de deixar isso no formato de lei, porque nas próximas gestões esse programa vai continuar, ele não vai morrer, ele passa a ser lei no nosso município. Mas informações sobre sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores você confere em jacareí.sp.leg.br. A gente volta com a nossa conversa com a promotora Jaqueline Navajas. Nesses anos de profissão, qual foi o caso que mais chamou a sua atenção, mais marcante, seja por um lado positivo ou negativo? O que a senhora pode falar para a gente sobre isso? Nos últimos anos teve até o caso de um adolescente que se envolveu num ato infracional muito grave, né? Permaneceu na unidade da Fundação Casa aqui de Jacareí, e lá no interior da Fundação Casa há um trabalho de um empresário voluntário chamado Heber Lopes, que ele é um profissional que atua na área de tecnologia da informação. Ele dá cursos para formação para esses adolescentes gratuitamente e emitiu uma certificação da Microsoft. Um dos adolescentes conseguiu essa certificação. Como era um ato infracional grave, ele permaneceu um tempo significativo na unidade e ele passou a ser monitor dos demais adolescentes. E quando ele saiu da unidade, da internação e foi para a semi-liberdade, numa unidade em São José dos Campos, ele passou a atuar como estagiário remunerado, até uma remuneração significativa na empresa desse empresário. Então, assim, ele conseguiu uma certificação que nós sabemos que custa em torno de R$20 mil, gratuitamente, dentro da Fundação Casa, através de um trabalho de um empresário, ou seja, sociedade civil atuando aí para ressocialização desses adolescentes, e conseguiu um trabalho, inicialmente um estágio, que muitos adolescentes que têm condição financeira não conseguem. Então, assim, é uma comprovação, né, que há sim a chance de efetiva ressocialização. Quem olhava para um caso desse pensava, é um projeto falido, é um ser humano que praticou algo grave, merece, né, segundo muitos pensamentos, a maior pena que existe. Sim, ele cumpriu a sanção dele. A sanção que para um adolescente é a medida socioeducativa em meio fechado, que é numa unidade de internação Fundação Casa. Só que ali foi feito um trabalho efetivo de ressocialização, comprovando que há sim a chance de regeneração e desse adolescente ter um emprego, um futuro brilhante. Esse adolescente, ele sai dali, segundo esse empresário, ele pode assumir uma empresa, ele consegue programar toda a parte de RH, de finanças, ele
sozinho ele faz isso. Então, assim, é um profissional que vai ser muito valorizado no mercado de trabalho, vai conseguir um futuro e, pelo que eu sei, ele está indo muito bem. E como é que é lidar com a família desses jovens, adolescentes? Porque a família, lógico, é sempre envolvida nisso. Sim. Como é que é o trabalho de vocês, da promotoria, lidando com a família? Assim que é praticado um ato infracional, é marcado pela legislação motiva informal. Então, ele passa pela delegacia e já vai para a promotoria de justiça ser oitivo. Geralmente as famílias estão, às vezes, um pouco revoltadas, não querem que o adolescente receba aí a sanção. Nós sempre explicamos isso para a família, né? Já desde o início, que se for um ato infracional grave, cometido com violência ou grave ameaça, seja, no caso, um roubo, por exemplo, um homicídio, há sim necessidade de uma medida mais grave, que é uma internação. E que isso aí sempre é explicado para a família, para que a família atue em conjunto. É para que o adolescente tenha consciência da necessidade de responsabilização. Então, muitas vezes, quando nós falamos do programa Jovem Aprendiz, fala, mas só está passando a mão, só está dando a... Não, ele é responsabilizado, nós explicamos para a família a necessidade da responsabilização para que ele tenha consciência que não, né, haja mais da mesma forma. Então, a família atua em conjunto. Então, assim, nós sempre conscientizamos já desde o início a família que ela precisa atuar em conjunto e que isso é necessário, que a responsabilização é necessária antes de ter depois todo o trabalho da ressocialização, que é a escolarização, profissionalização e aí retorno para a sociedade, mas aí já consciente de que ele não pode se envolver mais no ato infracional. Então a família é essencial, a família precisa ser parceira. Tá certo. O fim de semana chegou e com ele a programação cultural. Confira quais eventos te aguardam no quadro Se Liga. A semana passa rápido e o fim de semana chegou novamente, trazendo diversos eventos que você confere agora. Se liga! Sexta-feira haverá a exibição de Selva de Pedra Parte 1, da Era Peixes à Era de Aquário. Nessa exibição chegou o fim da Era de Peixes e com isso surge a necessidade de aprender novas verdades, guiadas pelas leis sagradas e pelos trabalhadores da luz, às 18 horas na Sala Mário Lago. E se tem iguaria tão saborosa quanto o bolinho caipira, eu desconheço, não tem nada melhor. E a 12ª feira do bolinho caipira chegou. Além dessas delícias, teremos música e artesanato. Atenção para os eventos! Sexta-feira haverá a performance artística dos caipiras Valdemar e Valdirene. Às 18h30, Gerson e a banda se apresentam e às 20h30 o especial será Tuia 25 anos. E no sábado, às 15 horas, na Tenda Cultural, teremos rodas de samba com mestra Luandê. E às 16 horas, você pode aproveitar o sarau literário Causas e Lendas Caipiras. No domingo, às 15h30, na Tenda Cultural aqui do Parque da Cidade, haverá Folia de Reis. Às 17h30, haverá a banda Céu de Lamparina e às 19 horas haverá a orquestra de viola caipira. Tem muito mais rolando esses dias, então não deixe de conferir as redes da Fundação Cultural de Jacareí para não perder nenhum evento. Essa edição do Se Liga chegou ao fim, mas não siga nossas redes sociais, @TV Câmara Jacareí, para ficar por dentro de tudo. Aproveite o seu fim de semana e semana que vem eu volto com mais eventos para você curtir. Até mais! A Secretaria de Educação realiza amanhã as matrículas para o segundo semestre dos cursos profissionalizantes do programa Educa Mais Lamartine. As inscrições serão realizadas em 4 polos, onde serão dadas as aulas conforme as opções de cursos, das 8 da manhã à 1 da tarde. Cada curso ofertado tem 25 vagas e mais um cadastro reserva de 25 vagas. Serão cursos como confeitaria, inglês, recursos humanos, entre outros. Você pode conferir todas as informações e endereços no site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. E o coletivo Antúrio criou o mural Casa e Memória, uma obra que celebra a identidade e a cultura do interior. Veja mais detalhes na reportagem. O cotidiano transformado em arte e identidade. Essa é a proposta do mural Casa e Memória, produzida pelo coletivo Antúrio.
O Mural Casa Memória nasce dessa pergunta, né, que até o Douglas mencionou, dessa identidade, né? A gente está perdendo nossa identidade ao longo do tempo, né, por causa de várias questões globais. E a gente, tanto eu como o Douglas, a gente somos curiosos de saber quem somos nós. Então, assim, eu tenho coisas guardadas do meu avô, da minha avó, da minha mãe, que ela guardava do pai dela. E sempre isso me trouxe quem eu era. A gente fez essa reunião desses objetos, a gente fez várias enquetes, tanto digitais quanto pessoais, para as pessoas mandarem fotos de objetos que faziam sentido para elas, né, que estavam com elas, mas que tinham vindo de antes delas, sabe? Para poder falar sobre essa memória dos objetos. Então a gente juntou esses objetos e criou esse mural, né? O coletivo existe desde 2021 e tem como objetivo representar de maneira artística a cultura e identidade do interior. O Antúrio, ele nasce, na verdade, como um coletivo de arte, né, formado por mim e pela Isabela Siqueira, minha companheira, mas ele se torna, com o tempo, um projeto, né, que vai pensar a arte a partir do cotidiano brasileiro, né? Então a gente olha para essa relação do cotidiano ao nosso redor, para a nossa própria vida, para a vida dos nossos iguais, da nossa região, e a gente tenta pensar, refletir sobre esse cotidiano através de propostas artísticas, né? A construção do mural foi colaborativa, envolvendo a participação da população na escolha dos objetos representados. A gente propôs, né, essa pesquisa de objetos afetivos e que tivesse alguma memória para quem enviasse para a gente, né, através do Instagram. Principalmente a gente fez essa pesquisa e é legal também que a gente conseguiu unir o virtual ao mundo real. Então cada um mandou foto de alguma coisa afetiva, a gente foi em umas casas também, então as pessoas abriram mesmo pra gente o que tinha mais de especial dentro da casa, desde um pano de prato, desde uma panela que era da avó, desde uma cadeira que era do vô. Então assim, foi bem legal essa relação. O mural foi produzido com apoio da Lei Paulo Gustavo, fundamental para o cenário cultural, segundo Isabela. A gente passou por um período bem difícil da pandemia, que também teve outra lei de incentivo, que também foi importantíssima para a gente se manter mesmo, né? A gente, enquanto artistas, que na maioria somos autônomos, né? Sem carteira assinada, essas leis de verba pública, quando vem para a gente, né? Em todos os âmbitos, né? Seja a gente pintando aqui, seja quem faz a pré-produção do projeto, quem está por trás, né? Que a gente não vê aqui, é de extrema importância, de grandiosidade. Eu acho que tem que ter, a gente tem que cobrar, tem que manter, porque é o que faz acontecer as coisas, né, dentro da cidade. O mural está localizado na rua Professor Antônio Martins Silva, em frente ao Parque Linear Caçununga, no Jardim Liberdade. Voltamos agora com a última parte da nossa conversa com a promotora Jaqueline Navajas. Quero agradecer já a sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Eu queria que a senhora deixasse essa última mensagem, reforçando essa importância do papel da promotoria em relação a esse trabalho com as crianças e adolescentes. Bom, inicialmente eu agradeço muito o convite. É muito importante falar desses projetos, então o trabalho de vocês também é essencial para que possamos divulgar. E o programa é muito importante e eu agradeço a todos os envolvidos nesses últimos 3 anos, do Executivo, do Legislativo, da sociedade civil, e é muito importante para que ele se mantenha. E para se manter, é também importante que a sociedade civil, por meio das empresas, principalmente as empresas aqui de Jacareí, se sensibilizem, tenham consciência da importância, além de ser uma obrigação legal, o cumprimento da cota, da aprendizagem, é uma responsabilidade social, porque dá oportunidade para esses adolescentes, principalmente aqueles que estão em vulnerabilidade social, fará com que eles possam evoluir, ter oportunidade. Né? Muito se fala que criança e adolescente é o futuro do país, não é agora. Então, se não tiver essa contratação agora, essa oportunidade agora, esses adolescentes vão perder chance. É uma geração que vai perder a chance, a oportunidade, e aí toda a sociedade acaba sendo prejudicada. Então, eu peço aí que as empresas se sensibilizem, façam as contratações para que esse programa tão importante do Jovem Aprendiz Jacareí possa ir adiante. E mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Até a próxima!